Bom dia a todos, pessoal. Bom dia. Meu nome é Alessandro, para quem não conhece. Eu sou Alessandra. Minha esposa, tá bom? Agradecemos a presença de todos que estão aqui para assistir a essa aula, participar com a gente aqui, né? Antes de mais nada, vamos orar, né? Pedir o irmão Marcos para elevar a Deus nessa palavra de oração agora, pedindo ao Espírito Santo que nos oriente nessa lição. Amém. Oremos então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por nos apresentando nesse dia, queremos te pedir a direção dessa aula, que o Senhor seja conosco, que o Senhor possa nos dar discernimento da palavra, o Senhor fazendo com que possamos entender o teu propósito em nossas vidas. Queremos te agradecer pela vida de todos que estão presentes, dos que estão chegando ainda, Senhor. Quero também te pedir, Senhor, em especial pela Alessandra que vai ministrar a aula, que o Senhor possa ser com eles, Senhor, colocar sempre as palavras certas, para que possamos entender um pouco mais da tua palavra, Senhor. Te pedimos isso, Senhor, em nome do nosso amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Lembrando que a gente está falando aqui para vocês que estão assistindo e a gente convida vocês para estarem aqui conosco. Vocês que não são da igreja Bastião Monte Aurélio, não participam de nenhuma igreja, quiser conhecer a nossa igreja, quiser fazer parte da nossa igreja, é só estar aqui em Vila Nova, em Campo Grande, na Igreja Batista Monte Aurélio. O Alessandro vai começar a dar a aula. Bom dia, pessoal. A lição de hoje foi muito interessante, porque a princípio, estudando a lição, eu pensei que fosse corrupção no meio da igreja. Mas aí depois lendo a lição no final, porque ele começa a lição falando de corrupção, né, o tema, e depois só volta no final, na conclusão. O quanto a corrupção é prejudicial, né? E isso a gente, aqui que é brasileiro, está acostumado a ouvir a primeira capa dos jornais sobre corrupção, né? E aqui ele aborda muito isso. Parceria cristã em meio à corrupção. Como é que a gente pode fazer para trabalhar na nossa família? Porque nós, como família, estamos reunidos num contexto de igreja e num contexto de sociedade também. Então, isso é importante que vai ser falado. Como a pregação do Evangelho pode contribuir para que diminua esse índice de corrupção? O significado da palavra peguei do dicionário, na internet, tudo aí. Ação ou efeito de corromper, de adulterar o conteúdo original de algo. Ação ou resultado de subornar, oferecer dinheiro a uma ou várias pessoas buscando obter algo em benefício próprio ou em nome de outra pessoa, suborno. Isso aí a gente ouve muito falar, né, na televisão. Utilização de recursos que, para ter acesso a informações confidenciais, podem ser usados em benefício próprio. Alteração das propriedades originais de alguma coisa, corrupção de um livro, por exemplo. Ação de decompor ou deteriorar, putrefação, corrupção das frutas. Em algum momento na Bíblia também que vai falar, né, da corrupção da nossa carne também, nosso corpo, né? E também o último tópico ali volta ali, fala de desvirtuamento de hábitos, devassidão de costumes, devassidão. Pode passar a introdução. Então tem esse texto básico aqui, depois se vocês puderem ler, porque não vai dar tempo de ler, porque o texto é muito grande, já são 9h41, até 10h20, né? Aí é bom que depois vocês tenham uma lida em Tito de 1 a 14. Esse livro são 3 capítulos só. O primeiro capítulo ele introduz, faz uma introdução. Paulo, é uma carta de Paulo ao apóstolo a Tito, né? E o primeiro capítulo é a apresentação, o Paulo fala o quanto estima Tito e dando orientações a ele. Expõe o contexto da época, Creta, contexto de Creta, que é onde Paulo deixou Tito para colocar ali líderes em Creta. Então, o segundo capítulo fala do exemplo que nós devemos ser exemplo, porque nós como família, no contexto daquela sociedade, nós devemos ser exemplo, como família, como pessoas, como cristãos. E o terceiro capítulo é a salvação, a obra salvadora que Deus tem para cada homem, para cada ser humano.
Então são 3 capítulos, rapidinho dá para dar aquela lida. Se vocês puderem ler também depois Lucas, o texto devocional Lucas de 14, 28 a 32 e o versículo-chave, que é 1 Coríntios 9, 23. Mas vamos ler o chave de 9, 23, 1 Coríntios. É 1 Coríntios 9, 23. Quem quiser, quem abrir aí primeiro, pode colocar, participar. Vamos participar, depois vocês vão aparecer aqui também. Para dizer que tem povo aqui já participando da classe. 1 Coríntios 9, 23. Alguém já achou aí? Faço isso por causa do Evangelho, para me fazer co-participante dele. É isso mesmo. Paulo tentava se inserir no contexto ali, né? Não deturpando o Evangelho, mas para alcançar o maior número de pessoas possível ali. Então, vai tratar disso, a lição. A presente lição tratará do ídolo de Jesus a todos nós. Somos salvos para salvar, para pregar as boas novas do reino de Deus. Então, quando a gente recebe esse chamado de Jesus, recebe a salvação, nós temos que responder a isso. Respondendo como? Pregando o Evangelho, buscando a salvação também de todos os homens, apresentando esse Jesus que nos foi apresentado. Então tem um mandamento geral, Mateus 28, 19 a 20. Portanto, ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, esse é o contexto geral. O mandamento geral, né? Mas tem aquele mandamento específico também, aquela estratégia específica. Pode passar, Michel. Então a lição trata disso. Desde que a lição passada a gente estudou, eu estava estudando a estratégia do apóstolo Paulo. Ele sempre, isso eu estava vendo na internet, fazendo estudos, ele parte do conhecido para o desconhecido. Na primeira viagem missionária de Paulo, Paulo foi com Barnabé. Barnabé era natural de Chipre. Então ele começou ali no conhecido para o desconhecido. Por exemplo, pode ser assim para a gente, me veio agora esse pensamento. Nossa família é o conhecido. Vamos partir do conhecido ali, pregar o Evangelho ali, salvar o máximo número de pessoas ali da nossa família. A gente parte depois para o desconhecido. Não que você vai deixar o desconhecido, mas juntamente, por exemplo, estou aqui na minha família, né, pregando ali no meu trabalho, na faculdade, entendeu? Sendo exemplo ali no nosso contexto ali de trabalho, no contexto de faculdade. Às vezes um cliente, como tem na revista aqui exemplos, um cliente meu, eu posso ser exemplo para aquele cliente ali, tentar ganhá-lo para Jesus, entendeu? É interessante que, pelo menos no meu tempo, no nosso tempo, né? É verdade. No nosso tempo, eu lembro que a igreja ensinava aí, divulgava mais aí para fora, que a gente tem que ir mesmo, e não divulgava a família, né? Quem tem familiares não cristãos, então a gente tinha que fazer a missão lá fora. Mas dentro da nossa casa a gente não tinha esse foco, pelo menos no meu tempo, na igreja que eu congregava, quando criança, o foco era missão, missão, missão. Tanto que quando eu entrei na Mensageira do Rei, eu sou mensageira do Rei já. Ele é embaixador do Rei. Ensina isso, a missão de ir para fora e pregar o Evangelho. Então a gente tem que ter essa noção que a nossa casa, o nosso vizinho, às vezes tem algo tão próximo alguém tão próximo para falar de Jesus, e a gente se preocupa a ir lá no desconhecido e nem chega, porque a gente se preocupa tanto em ir lá que a gente não treina aqui, que a nossa casa a gente, é de fundamental importância, no nosso trabalho, em ser um exemplo, né? Por exemplo, Brasil, exemplo de Brasil, não que a gente vai deixar missões mundiais, mas vamos partir de Brasil, o nosso contexto mais específico aqui. Vamos partir da região sudeste, por exemplo, entendeu? Depois parte para outra região. Não que vai deixar, mas pode fazer ao mesmo tempo, concomitantemente, né, como a pessoa fala. Ao mesmo tempo, vamos dando atenção, suporte aqui, Campo Grande, Rio de Janeiro, região sudeste, e parte para o mais desconhecido, para o mais distante. Então essa é o que por esses estudos que eu tenho feito aqui,
que foi muito a estratégia do apóstolo Paulo. Entendeu? Não sei como é que é a estratégia daqui da igreja, de outras igrejas, mas essa, por outros estudos que eu tenho feito também, eu tenho percebido isso, que parte do desconhecido, do conhecido para o desconhecido. Desculpa. Então, o conhecido ali em Creta é um alvo específico, Tito 1,5. Ali, por favor. O alvo do apóstolo Paulo, ele deixou Tito lá em Creta. E eu estava fazendo um estudo, Creta hoje em dia é só uma ilha, né? Mas naquela época constituía em torno de 100 cidades. Então, o apóstolo Paulo deixou Tito lá para ele estabelecer liderança e deu orientações para ele. Ó, faça como eu estou falando, estabeleça líderes, as qualidades dos líderes. Está no capítulo 1 de Tito. Então, tem as qualidades dos líderes, ele fala também das pessoas que ele iria encontrar lá em Creta, pessoas mentirosas, pessoas que tinham o costume da glutonaria, costume da relação sexual desenfreada. Então o apóstolo Paulo, ele deixa uma orientação, ó, os líderes das igrejas aqui tem que ser desse jeito, está em Tito 1,5, por favor. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Então, conforme te prescrevi, aí depois ele fala como é que tem que ser o líder. Se vocês puderem dar uma lida depois. Então, a nossa estratégia de evangelismo é preciso determinar um alvo específico. No caso de Paulo com Tito, foi Creta. Então, alguns exemplos de alvos específicos. Quando Deus manda Jonas pregar lá na cidade de Nínive, Deus manda Jonas, vai lá, prega a cidade de Nínive, porque eu tenho intenção de salvar aquela cidade. Se eles se arrependerem, eu vou salvar essa cidade. Então, em Jonas 1:2 está: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até a minha presença. Então, é Deus falando para Jonas ir pegar na cidade de Nínive. Aí aqui eu coloquei o mapa. Não sei se dá para enxergar direitinho. Aqui é Creta, a ilha. Aqui, tá meio escuro, né? É a ilha de Creta. Vê que ela fica ali ao sul da Grécia. Nós temos aqui mais para o cantinho a Itália. Aqui é Israel. Uma área da Turquia ali. Então essa ilha era muito importante, porque ela era passagem. Paulo também ele buscava essa estratégia. As cidades mais importantes, ele pregava ali nessas cidades mais importantes para quê? As pessoas passavam por ali, recebiam o evangelho e levavam para outras cidades. Então, o reino de Deus também tem organização, tem estratégia para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas. Jesus também, uma vez perguntando a Jesus, né, para ele ir a outras pessoas, e ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus veio para nos salvar, mas Jesus tinha um objetivo em primeiro pregar o evangelho para a casa de Israel, para os judeus. Como os judeus, então eu vou para o meu outro propósito, meu outro objetivo. E está ali ele respondendo isso: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas na casa de Israel. O próximo ali, por favor. Atos 13:47. Porque o Senhor assim não mandou eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Paulo também tentou pregar para os gentios, porque Paulo era judeu, para os judeus. Paulo era judeu. Paulo era da tribo de Benjamim e queria muito que o seu povo fosse salvo. Então ele começou pelos judeus. Como os judeus, ou seja, alvo específico. Jesus também tinha alvo específico, os judeus. Paulo também tinha alvo específico, os judeus. Como os judeus rejeitaram, então eu vou para os gentios. Eu vou pregar para os gentios. Próximo. Então tá aí, o primeiro subtítulo desse título é: estabeleça um alvo específico. Precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo para sabermos a direção certa a seguir. Em Atos 8, 26 e 29 diz: e o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, o
qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito Santo a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Então, propósito específico, um alvo específico. Então, coloquei aqui, isso daqui são as minhas palavras, tá, pessoal? Se tiver alguma coisa errada aí, depois pode falar aí. Nosso alvo pode ser um amigo de trabalho, um colega da faculdade, um cliente com o qual tenho contato e até um vizinho que não vai à igreja. Precisamos estar sensíveis ao que o Espírito Santo está querendo que façamos. Pode acontecer da pessoa estar precisando de uma palavra, de uma oração, e nós podemos estar lá dando suporte à pessoa. Invista num objetivo claro envolvendo toda a família. Na medida do possível, envolva toda a sua família. Se possível, chame a pessoa para um pequeno grupo ou para um lanche. Pode ser um meio de ganhar a pessoa para Cristo, ganhando sua amizade. Então, há outros exemplos aqui na revista. A Alessandra te dá um exemplo também. É interessante a gente falar isso, envolva a família, mas é importante a gente não impor nada. Jesus não empurra a salvação para as pessoas. Às vezes a gente, você da família, você vai para o inferno, você vai para o inferno. A pessoa nunca vai querer se aproximar do Evangelho, porque você já está mandando ele para o inferno. Eu estou dando um exemplo simples, porque é um exemplo que eu lembrei da minha sobrinha pequenininha. A gente foi viajar e ela viu as pessoas cantando música do mundo. Agora ela está grande e entendi, né? Entende agora. Aí ela falando para as pessoas que estavam tocando música do mundo: você vai para o inferno, não pode ouvir música do mundo não, você vai para o inferno. Aí eu lembrei dessa situação, mas acontece isso. Eu sei que a maioria aqui tem o conhecimento da palavra, que estuda a palavra, mas a gente tem que atentar essas pessoas que querem empurrar o Evangelho. Nós não podemos empurrar o Evangelho. Deus deixa a gente decidir se vai abrir a porta ou não. Então a gente tem que levar o amor de Deus. O amor de Deus não é impondo nada. Então a gente tem que ser referência, imagem de Cristo. Então, envolver a família, vamos ser imagem de Cristo, vamos trazer o amor, o respeito. O casal, por exemplo, eu e a Alessandra, convidamos alguém que não seja não crente em casa, algum familiar. A gente tem que ser referência de casal que vive o amor de Cristo. Então, se a gente começar a brigar lá, não sei o que, você não presta, eles vão conhecer a Cristo? Não vão conhecer a Cristo. Agora, se a gente tiver o respeito, tiver o amor, o convívio dentro da palavra de Deus, as pessoas vão olhar assim: nossa, que casamento abençoado. Não estou dizendo que é perfeição, não. A gente vive em busca da perfeição. Mas a pessoa vai ver que tem Cristo ali. Então, em toda situação, a gente tem que ter esse cuidado. A gente tem que mostrar Cristo, não impor nada. Gente, assim, tem aquele ditado, né? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Mas eu digo que um exemplo vale mais do que 1000 palavras. Entendeu? Porque às vezes você fala e na hora do exemplo você não é aquele exemplo ali. Então, de que adianta? A pessoa não vai. Fala muito na revista disso, sobre exemplo. Paulo alertando Tito para ele ser o exemplo ali em Creta, naquela cidade onde tinha pessoas que bebiam muito, pessoas que praticavam glutonaria. Então, a gente precisa ser esse perfil de cristão, de exemplo. É interessante que eu aceitei Jesus com o exemplo dos meus pais. Aos 9 anos eu decidi que Jesus ia ser o Senhor e Salvador da minha vida. Porque às vezes a gente pensa, filho de peixe, peixinho né? Filho de crente, crentinho e na verdade não é. Então eu via, meus pais levavam a gente para fazer evangelismo, levavam a gente para a igreja, levavam a gente para tudo quanto é lugar. Tinha 3 filhos, não, mas tem que ir junto. Não fica em casa não, assistindo TV não, tem que ir junto. Então, inclusive uma vez a Alessandra, mas isso aí foi depois de... O corpo dela ficou idade, mas a alma dela foi para a igreja. Eu adolescente, mesmo tendo aceitado Jesus, que eu aceitei dos 9, né? Aos 11, minha mãe, eu não estava afim de ir para a igreja, e eu falei, não vou não. Aí, por que você não vai? Minha mãe falou, você vai sim. Então você leva o meu corpo que minha alma fica. Eu nem entendi o que era alma e corpo, gente. 11 anos eu falei isso. Aí minha mãe, então deixa sua alma aí que teu corpo vai comigo. Até hoje eu não larguei a presença de Deus. Agora, se ela deixasse, permitisse, vocês achariam que eu estaria aqui? Eu não estaria aqui. Isso aí foi todo o empenho dos pais, né?
E o Espírito Santo conduzindo a minha mãe, porque para cada coisa que passa na cabeça da gente, é uma criatividade. Então aqui, nesse segundo ali, Michel, no segundo, ali bem que na revista, as ideias para quebrar as barreiras e teu primeiro contato são muitos. Um convite para um lanche à noite, um passeio juntos num feriado, um filme bem escolhido para se ver em casa, descubra o aniversário e leve uma lembrança, use os meios de comunicação para promover encontro. Então a gente tem que tentar, a pessoa que a gente tem aquele alvo específico ali, poxa, eu queria tanto que aquela pessoa aceitasse Jesus, fosse batizada. Então a gente tem que montar estratégia para que consigamos ganhar essa pessoa. Eu lembrei aqui de um fato que eu segui o exemplo do pastor Paulo. Teve uma vez que ele deu um exemplo aí na pregação que ele colocava livros na caixa do correio. Não sei se alguém já assistiu essa pregação, na caixa do correio dos vizinhos dele. Aí eu morando em Belo Horizonte, eu não via meus vizinhos do prédio. Eu não vi, 2 anos eu não vi com meus vizinhos. Aí eu vim para de férias, eu lembrei disso, que o pastor fez isso, eu fui e coloquei livrinho na caixa do correio. Aí quando eu estava para voltar, retornar ao Rio de Janeiro, que aí um vizinho que eu nunca vi falou, não, essa menina é uma benção. Eu falei, deve ser, porque eu botei um recado, deixei uma mensagem, falei, nossa, olha a importância. Eu não vi, mas eu coloquei um livrinho lá e deu certo. Deus agiu da maneira dele. Só se eu batesse na porta de cada um e falasse, mas eu não tinha um contato. Mas a importância dessa estratégia, do alvo, não, eu quero atingir um alvo, eu vou orar por essa pessoa meses, eu tive essa experiência também de orando 1 mês pela pessoa, depois eu entrava em contato, depois eu contava para a igreja. Aí eu orei 1 mês, nesse 1 mês, a pessoa que entrou em contato comigo pedindo para, porque no aniversário da filha dela, não é cristã não, a pessoa, no aniversário da filha dela, eu orasse na festa do aniversário. Falei, gente, que é isso? Isso é oração, é o poder de Deus agindo. Não sou eu, mas é o poder de Deus agindo. Então, se tivermos estratégias dentro da palavra de Deus, instruída pelo Espírito Santo, com certeza é sucesso. Sucesso vem de cima. Então, o subtópico 3, o primeiro tópico aqui, gente, envolva toda a equipe de sua casa. Então, eu coloquei esse versículo porque já foi falado até em outras lições, acho que na lição 13, se eu não me engano, que a gente tivemos a oportunidade de ministrar também. Falamos de Áquila e Priscila. Foram 2 grandes ajudadores do apóstolo Paulo. Aí esse versículo diz, e Paulo, esse daqui eu coloquei, tá, gente? Para saber de quem está falando. Achando um certo judeu, por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Ajuntou-se com eles. Paulo ajuntou-se com Áquila e Priscila. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Paulo e Áquila e Priscila tinham o mesmo trabalho, então Paulo se juntou com eles e Áquila e Priscila deram suporte, ficando na casa deles, ajudando. Então isso é um exemplo de como a família pode ser envolvida, não dessa maneira, mas de outras maneiras também, na obra de Deus. Vocês querem falar alguma coisa? Eu fico incomodada quando fica todo mundo quietinho. Alguém quer citar alguma coisa, um exemplo? Dá pra ver. Aqui fala de Áquila e Priscila também dando apoio a Apolo. Apolo era pregava muito bem, muito desenvolvido na palavra, tinha muita desenvoltura para pregar, mas Áquila e Priscila perceberam alguma coisa que levaram ele para casa para explicar melhor o Evangelho. Então ele, Apolo, começou a falar ousadamente na sinagoga. E quando ouviram Áquila e Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Então olha a família aí também deles, Áquila e Priscila dando o suporte necessário ao Apolo. Próximo, por favor. Envolva toda a equipe de sua casa. As igrejas da Ásia vos saúdam. Saúda-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Áquila e Priscila tinham uma igreja na casa deles. Lembrando que naquela época não tinha esse conceito de templo, que todo mundo vinha para o templo, que a gente tem hoje. As igrejas se reuniam nas casas. Então, Áquila e Priscila se propuseram a fazer isso. E no dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha eles 4 filhas virgens que profetizavam.
Então, Filipe também foi um exemplo desses, que envolveu sua família na obra de Deus. Próximo. Aqui foi, na verdade, esse versículo que tinha que estar antes. Porque primeiro, Filipe foi eleito, né, para ser um dos discípulos ali. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, Prócoro, e Nicanor e Timão, e Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Próximo. Então, esses versículos são os versículos que estão na revista, nesse tópico da lição. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. Isso daí é conselho que Paulo deu para Tito, para que ele expusesse isso às pessoas, aos cristãos ali, para eles serem exemplos ali naquela região de Creta. Próximo. Também para que ensine as mulheres novas a serem, as mais velhas, né? Ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então, a aplicação, o que nós podemos tirar de ensinamento desse primeiro tópico? Podemos aprender com esse tópico que na obra de Deus devemos usar de estratégias. Precisamos ser organizados, traçar planos e metas para que o trabalho seja bem sucedido. Onde quer que estejamos, podemos ser testemunhas de Cristo. Somos agentes de Deus na terra, chamados para anunciar as boas novas da salvação. Na medida do possível, devemos envolver toda a nossa família nessa missão, como uma equipe. Ninguém é tão forte quanto todos nós juntos. Alguém quer dar um exemplo para edificar a nossa vida também, edificar todos nós? Algum exemplo de... Eu acho que eu tenho, assim. Eu até cutuquei ele agora, falou, esse que o Alessandro falou agora por último, eu falei exatamente o que a gente vinha conversando, né? E eu vinha falando com o Edmar no carro, que eu fiquei muito feliz ontem. Assim, vou fazer um breve resumo. Por exemplo, um pastor que falava assim para mim: essa igreja é um peso, o povo é um peso, o povo difícil, o povo chato, não suporta mais isso, não aguenta mais isso. E aquilo me assustava, aí eu ouvi também da mulher dele: quero que meu marido se aposente, povinho, você não sabe, mas povo é um povo chato, povo... E aquilo me assustava muito, eu não entendia aquilo. Eu falei: meu Deus, uma pessoa que tem um chamado e olha povo como coisa ruim e não vê como ovelhas queridas do Senhor que eu tenho que tratar. E assim, algumas vezes eu e Edmar, a gente tentou conversar. E eu falava: amor, vamos parar, porque eu já vi que eles não gostam de ouvir. E um dia ele foi bem claro comigo, ele falou assim: não quero ouvir falar sobre obra de Deus. Eu falei: ok, gente, um pastor, uma pessoa muito querida, não estou falando mal não, mas aquilo me preocupava justamente por isso. Eu ficava com pena do povo e dele, porque se ele tinha um chamado, né? Aí eu falei: amor, paramos de falar e agora a gente só ora. Estratégia. Agora a gente só ora. E essa semana eu estava orando, eu estava falando umas coisas com Deus sobre esse casal, que eu fiquei insistindo, isso tem anos, tá, gente? Aí o Deus falou comigo esses dias: fica calma, que eu vou fazer e você vai ter notícia. E ontem eu fui na casa dela, e sabe assim, eu estava tão cansada que eu não esperava ontem. Aí eu ouvi assim: eu amo a obra de Deus. Gente, eu quase estremeci. Eu amo a obra de Deus, eu amo trabalhar. Eu estou assistindo pastores, eu estou vendo como é que esses pastores fazem. Aí falando tudo assim que a gente já vinha conversando, eles nunca queriam ouvir. Aí eu falei para ele: amor, sobre qualquer coisa, tá difícil? Passa a orar. Deus falou isso comigo e Deus cumpriu. Isso tem anos, mas foi no tempo dele. Aí, Alessandro, o que eu trouxe para a minha vida, para a vida da Isabela? Que assim, o Senhor já desde que eu aceitei Jesus, o Senhor me deu amor por almas, me deu amor por vidas. Isso não vem da Isabela. Mas assim, eu acho que tudo, Alessandro, a gente tem como tirar exemplo para a gente, sabe, Alessandro? E eu falei para o Edmar hoje no carro, falei: amor, o que eu tiro para a minha vida? A velocidade. Eu conheço esse casal há 20 anos.
Há 20 anos que eu já venho conversando com eles sobre a obra de Deus. E a obra não crescia. A igreja, assim, não chega a 20 membros. Quando eu conheci a igreja, já tinha 20 membros. Eu conheço há 20 anos, a igreja não passa de 20 membros. Ainda tem vezes que fica até menos. E ele sempre disse para mim que esse era o plano de Deus para a igreja dele, não crescer. E eu sempre aprendi que igreja é organismo vivo cresce. Né? Então, assim, o que eu tiro para a minha vida, Alessandra? Eu tirei, assim, amor, eu tiro para a minha vida a velocidade. Há 20 anos que eu venho conversando com esse casal, e eles não queriam ouvir. Hoje, eles quiseram atentar, por causa da pandemia, ele passou a assistir outros pastores, e ele está começando a fazer, entendeu? Entender. Então eu falei, poxa, será que na nossa vida não tem nada que Deus queira tratar há muito tempo e a gente não está deixando? E às vezes Deus dá sinais, é uma pessoa falando, é um louvor, é uma pregação, é um exemplo de um casal, como vocês falaram. Então, assim, que a gente possa trazer isso para a nossa vida, né? A proposta de Deus a gente viveu hoje já e ter velocidade para aprender, para chegar no alvo de Cristo. Verdade. Perfeito. Né? Nós precisamos dessas... A estratégia da oração é fundamental. Antes de tudo, a gente tem que ouvir o Espírito Santo agindo. E ouvindo o Espírito Santo é lendo a palavra e orando. Se a gente, não, ele vai falar comigo sem fazer nada. Não é assim, né? Então, é isso. O segundo tópico fala o plano, a equipe. Eu coloquei aqui, peguei na internet isso daí. O que é equipe? Equipe é um conjunto ou grupo de indivíduos aplicados na realização de uma mesma tarefa ou trabalho. No esporte, a equipe é um grupo de duas ou mais pessoas que juntas tomam parte de uma competição esportiva. Trabalho em equipe é um sistema de trabalho desenvolvido por um grupo de pessoas onde todos se dedicam na realização de uma tarefa, onde geralmente um dos participantes assume a liderança. Então, trabalham em prol de um objetivo comum. Assim é na nossa família. O marido não é mais importante, a gente já falou isso, né? O marido não é mais importante que a esposa, nem a esposa é mais importante que o marido, mas tem a função de cada um ali e para um objetivo em comum, que Deus quer para a nossa família. Então, isso daí estava na revista. Considerando que as pessoas da cidade de Quito eram conhecidas como mentirosas, preguiçosas, descontroladas na comida, e que em algumas situações agiam como animais selvagens, a eficácia da mensagem do Evangelho teria maior penetração se fosse acompanhada pelo bom testemunho dos cristãos. Daí eu ter falado que no primeiro capítulo ele fala sobre isso, como é que as pessoas deveriam se portar, como é que tinha que ser o líder, para ser o exemplo nessa sociedade aí. Então eu coloquei alguns versículos aqui que mostram, né, qual é o nosso papel de cristão. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Glória a Deus. Próximo. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Próximo. Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Então Deus tira o nosso coração de pedra, né, como diz lá, acho que em Ezequiel, e coloca um coração de carne em nós. Ninguém despreza a tua mocidade, isso Paulo falando para Timóteo. Mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Paulo aconselhando Timóteo. Aplicação. O que aprendemos com isso? O testemunho vivido por uma família confirma a veracidade da pregação da palavra de Deus. Não há portas fechadas para uma família que vive a mensagem clara do Evangelho de Jesus Cristo. Cada família se torna um sermão evidente ao alcance de todos. A gente volta novamente para a família, né? Família é a célula máter da sociedade. Precisamos colocar Deus na família.
Porque a gente reclama da política, reclama da nação, mas quem traz o reino de Deus aqui na terra é a família que está com Deus, no caso. Então, nós como família, como corpo de Cristo, também como igreja, temos que trazer o reino de Deus aqui na terra. Senão, será corrompido sim. A igreja está sendo corrompida com muitas coisas do mundo. A gente está fazendo ao contrário, está trazendo coisas do mundo para o rei, tentando empurrar para o reino de Deus. E Deus não quer isso. Deus quer o reino dele nessa nação. Quando o reino estiver plantada nessa nação, muitas coisas serão modificadas. Então a gente precisa, se eu estou fazendo algo de errado, eu tenho que me consertar. Se eu estou fazendo algo de errado com meu marido, eu tenho que me consertar. Se vice-versa. Se eu estou agindo estou botando um exemplo, tá? Com a prostituição, eu tenho que me acertar. Porque a igreja corrompida são coisas erradas dentro do corpo de Cristo que tem que ser retirado. E é para já. Então, se eu estou não tem nada a ver, vou levar aí a Bíblia bonita, né, do Edmar, vou levar para mim, ele não vai ver. São coisas simples. Eu estou falando das coisas simples da vida, que é corrupção. Não tem nada a ver eu ficar bebendo cerveja. Na Bíblia não fala nada disso, mas na Bíblia fala também para você não escandalizar o seu irmão. Então a gente tem que ter cuidado aí, para não se corromper com coisas que não agradam a Deus, porque vai corromper a igreja do Senhor, a noiva do Senhor. É uma prostituição. Então prostituição envolve tudo. Envolve pornografia, envolve roubo, envolve fofoca, envolve falar mal dos outros amigos, agora fiquei na dúvida. Calúnia. Calúnia. Fiquei na dúvida agora. Então falar difamação, tá tudo no meio, né? Me dão exemplos aí que eu estou esquecendo, porque tem muito, né? A gente foi chamado para amar a Deus, né, e amar nosso próximo. Se a gente fala mal do nosso próximo, se a gente prejudica o nosso próximo, se eu faço alguma coisa que, como a Alessandra falou, vai escandalizar o meu próximo, né, vai prejudicar, então não estou amando o meu próximo. Não estou amando a Deus e não estou amando o meu próximo. Amar a Deus é amar os seus mandamentos, né, e seguir os seus mandamentos. Então a gente tem que amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Então essa é a minha visão. Quem ama não faz mal ao seu próximo, né? Alguém quer falar alguma coisa? Tem aí, acho que 3 minutos para terminar isso. 3 minutos? 3 minutos, 10 e 17. Nossa, vou. Nem quero falar. Então o resultado de tudo isso é a salvação. Vou pegar aqui que eu vou ler. É a salvação de todos os homens. A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Precisamos investir todos os recursos possíveis para que isso aconteça. Então, para isso que tem missões nacionais, missões mundiais, missionários, a igreja envia missionários para cumprir esse propósito de Deus, de salvação de todos os homens. Então, porque a graça de Deus porque a graça salvadora de Deus se é manifestada a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justamente e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, é uma mortificação todo dia, é um sacrifício todo dia que a gente faz para viver a vontade de Deus, negando o nosso próprio eu. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunha a seu tempo. Então todos nós aqui sabemos que Jesus Cristo é o único caminho, é a verdade e a vida. Sem Jesus não há salvação. Então, próximo. Então, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E essa parte aqui que se destaca, que todos os dias apresentava o Senhor à igreja, àqueles que se haviam de salvar. Então, o propósito é a salvação. Aplicação. Deus quer que todos os homens sejam salvos, não apenas para dar a eles a vida eterna,
mas para que vivamos em uma sociedade mais justa e com mais igualdade. Vamos ler os 2 primeiros parágrafos do tópico 3 da lição. Então vamos ver aqui. O que se poderá esperar de uma cidade que tem suas famílias bem ajustadas, na qual as mulheres mais velhas ensinam as mais novas na arte do casamento, os homens idosos se apresentam sensatos, respeitáveis, sadios na fé, os jovens são bem estimulados a serem criteriosos, os funcionários aprendem a obedecer aos patrões, mantendo uma vida honesta e leal. Os líderes tomam como princípio ser modelo nas boas obras, apresentando uma linguagem sadia e clara. O que se poderá esperar? O que seria de uma cidade onde a mensagem da palavra de Deus sai das 4 paredes dos templos e entra pelas casas, passa pelas escolas, encontra espaços nas empresas, faz parte da vida social e política, se faz ecoar entre os jovens, penetra os relacionamentos dos seus moradores? O que acontecerá? Gente, é o reino de Deus sendo estabelecido aqui na Terra. Simplesmente isso. Vai ser uma maravilha. Entendeu? Uma coisa que eu falei na última lição, essa frase é minha. Não sei se está certa, mas famílias restauradas, famílias sadias, formam igrejas sadias. Igrejas sadias, consequentemente, vão trazer o reino de Deus para a Terra, vai formar uma nação sadia. Uma nação bem-aventurada, uma nação sem corrupção. Não que não vai haver, mas vai diminuir consideravelmente. A conclusão disso tudo, a qualidade de vida dos cristãos deve produzir um intenso desejo de conhecer Jesus nos moradores da cidade. A sociedade, por mais corrupta que esteja, será modificada pela vida dos cristãos, quando estes investirem em viver em casa as verdades ouvidas na igreja. As verdades ouvidas na palavra de Deus, então, tem que ser o nosso norte para a nossa vida, para a nossa igreja, para a nossa sociedade. Amém. Deus abençoe minha esposa, né? Agora eu estou deixando ele dar aula. 10 a 21. Eu só dou umas paulinhas e só deixo ele dar aula agora. Mas que Deus abençoe minha esposa, cada dia sendo um instrumento nas mãos de Deus. Nós vamos orar. Eu vou botar máscara porque vocês vão vir para cá também. Vamos orar por essa nação. Vamos orar por nossas vidas também, para Deus nos perdoar com todos os nossos atos que não agradam a Deus, todos. Aquele que seja mínimo que você acha, mas isso aí passa rápido, passa leve. Não. Que nós possamos pedir perdão por nossos pecados e que possamos pedir sabedoria para saber lidar com cada situação, pedir amor para saber amar o nosso próximo da forma que Deus nos pede para que nós amássemos, né? Então nós vamos fazer desse momento um momento especial. Semana que vem é a última lição já, né? É a última lição. A gente vai dar essa última lição. Na outra semana a gente vai fazer uma confraternização e nós vamos reorganizar, reestruturar aquilo que a gente tinha reestruturado antes. A gente vai reestruturar quem vai poder ajudar, quem não vai poder ajudar em nossa classe. Lembrando aqui que agora nós fazemos parte somente da IBD e do pequeno grupo que ainda não iniciou. Quem está responsável pelos cultos é tudo Charles e Suelen, Caleb e Letícia. Não sei se o pastor vai colocar mais uma pessoa, mais um casal. Então a gente diminuiu as atividades aí, porque o meu trabalho está sendo intenso, né, Renata? Quer trabalhar comigo? Está sendo intenso, então não dá para ficar com um montão de coisa. Então, para fazer algo de qualidade, a gente reduziu. Então, a gente só está na IBD e somente um pequeno grupo. Mas lembrando que todo culto que tiver, a gente vai estar aqui quando a gente estiver em casa. Por exemplo, na última a gente teve um compromisso. Eu estava trabalhando, depois eu tive um compromisso. Mas não é para deixar de vir para o culto, não, porque a gente não está em algum culto, porque a gente vai estar aqui também. Então, eu estou lembrando isso porque eles ficam tristes. Cadê os casais? Será que é porque a gente não pôde, porque a gente está trabalhando, tem um compromisso? Então, lembrando a vocês que a gente faz parte da juventude, vamos apoiar a juventude. Até para ajudar também no culto, quem quiser. Quem quiser. Recepção, alguma coisa. Isso. A gente vai organizar. Então, sem ser esse domingo ou outro, é a confraternização, a gente vai dar uma palavrinha rápida e vai falar sobre isso também. Convida a todos, mesmo que não posso fazer nada. Não tem nada disso não, venha para confraternizar. Gente, então você tem um doce do aniversário do Alessandro? Depois eu vou passar álcool na mão para abrir isso aí direitinho. Eu não sei se dá para todo mundo, mas depois a gente vai distribuir
Desculpa quem está assistindo aí, perdeu os docinhos do aniversário da Alessandra. Mas vamos orar, vou botar a máscara aqui. Não é agora não, ali. Você está querendo botar água na boca do pessoal ali, né? Mostra ali a caixa depois, eu vou assim na frente deles. Vem pra cá, eu pedi pra Isabela orar, para pedir perdão pelos nossos pecados, tirar isso daqui. E Deus sará a nossa igreja e a nossa nação. Isabela fica aí. Vou ficar de costas pro pessoal, né? Tá todo mundo aí? Deixa eu ver se tá todo mundo. Pode ficar de frente. Junta aí, junta mais um pouquinho. Tá todo mundo de máscara? Só não... Quem vai falar agora é só a Isabela mesmo? Chega mais um pouquinho pra cá. Então, Apesar, deixa eu aumentei aqui. Agora aparece todo mundo. Oremos. Pai, nós glorificamos e exaltamos o Teu nome, Senhor, por essa manhã maravilhosa, pela forma como o Senhor nos conduz a fazer escolhas acertadas. Estar aqui, Senhor, ou estar em casa, envolvido com a Tua palavra, envolvido com o Senhor, é a escolha acertada, Pai. Então, em nome de Jesus, como está escrito na Sua palavra, o Senhor não despede ninguém de mãos vazias quando se chega à Sua presença. Então, em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos o Teu nome, o Senhor sabe tudo que vamos pedir, mas como o Senhor é Deus de relacionamento, o Senhor tem prazer em nos ouvir. Então, em nome de Jesus, chegamos na Tua presença essa manhã e clamamos: sara a nossa nação, Senhor. Senhor, sara a nossa nação sobre todos os aspectos, Pai. Nós estamos vivendo aí essa situação do coronavírus, Senhor, algo que ocorreu com o mundo. Senhor, isso é para o Senhor. Isso não é para o homem, isso é para o Senhor. Então, em nome de Jesus, que o Senhor atraia a nossa atenção para o Senhor. Que o Senhor atraia a nossa atenção para aquilo que o Senhor deseja nesse momento de nós. Porque algumas pessoas ainda estão considerando esse tempo como férias. Pai, em nome de Jesus, trabalha no nosso coração. Cura a nossa nação também da corrupção. Cura a nossa nação da desigualdade. Senhor, em nome de Jesus, nos desperta enquanto igreja a levantar e a clamar por uma mudança. Eu li essa semana o Senhor dizendo na Sua palavra que nunca foi o Teu desejo fazer o homem infeliz, mas o homem faz suas escolhas com pecado, e o Senhor tem que encerrar o céu, impedir a chuva, impedir que o nosso trabalho dê resultado. Quando a vide não produzia, quando o fruto não produzia, e o Senhor diz a Sua palavra: esse nunca foi o meu desejo. Pai, nós queremos o Teu desejo, mas nós não queremos ser hipócritas ou loucos, de querer uma coisa e viver outra. Em nome de Jesus, através do Teu Espírito, trabalha em nós. Nós te clamamos perdão dos nossos pecados, Deus, mas pela fé, num ato que humano, pela fé nós queremos depositar aqui no centro dessa roda, Senhor, toda a prostituição, como a Tua filha falou. Senhor, prostituição não é ficar na esquina vendendo corpo, envolve muita coisa, envolve um olhar para onde não devia, envolve deixar a mente viajar em coisas que o Teu Espírito não se agrada, envolve olhar para a mulher, para o marido do outro, envolve desejar o que não deve ser desejado, o que não é seu, envolve muita coisa. Pela fé nós jogamos prostituição aqui no centro dessa roda. Pela fé nós jogamos aqui inveja, maledicências. Pela fé nós jogamos aqui tudo que não deve estar aqui na nossa vida. E isso, Pai, para que o Teu nome seja glorificado. E isso, Pai,
para que o inimigo seja envergonhado. E para que, como o Alessandro falou, que o Senhor acrescente todos os dias pessoas que vão sendo salvas. Amém. Sabe por quê, Deus? Porque aqui tem uma igreja, aqui tem uma igreja, aqui tem igreja, aqui tem uma igreja, isso aqui é igreja, isso aqui é igreja, isso aqui é igreja, Senhor, isso aqui é igreja, isso aqui é igreja, isso aqui é igreja, eu sou igreja. E aonde nós passarmos, é como se fosse o Senhor passando. E nada mais pode continuar do mesmo jeito. Obrigada, Pai. Senhor, ministra também nessa manhã cura. Ministra cura aqui nas nossas vidas, Pai. Senhor, a tua palavra diz que quando a gente busca entender, o Senhor realiza cura. Quando buscamos entender a tua vontade, e a tua palavra está escrito que quando não queremos, o Senhor cega o entendimento. A pessoa, além de entender, também não recebe do Senhor. Em nome de Jesus, ministra a cura das emoções, cura física, Pai. Ministra a cura espiritual. Quantas pessoas doentes, afastados, doloridos, porque alguém o feriu. Senhor, nosso negócio é contigo, não é com o homem, é contigo. Então, em nome de Jesus, fica à vontade no nosso meio, Pai. Nós vamos agora, alguns ainda vão cultuar o teu nome, mesmo aqueles que vão para casa agora, mas que o nosso dia seja um culto em adoração e gratidão ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Todos. E na próxima venha compartilhar conosco e venha participar da igreja. Mostra o docinho, Alessandra. Alessandra. Gente, já pode deixar que eu não vou comer não, tá? Olha o docinho. Tchau, gente. Meu malvado favorito.